Vamos continuar então nossa aula de LDB simplificada, artigo por artigo. É um curso completíssimo para que você possa analisar, voltar, verificar cada uma das aulas. Estamos ainda no começo. Isso vai contribuir demais para que vocês possam realizar não só as questões específicas sobre a LDB, mas também questões de outras legislações, de livros relacionados à pedagogia e principalmente questões voltadas para questões dissertativas dos concursos de vocês. É fundamental vocês terem uma compreensão geral sobre a LDB. A gente está no artigo 4º, agora a gente vai para um próximo inciso, que é o inciso de número 5 do artigo 4º. Então, voltando aqui, fazendo a análise, fazendo uma reflexão sobre esse artigo 5º. Estamos então, perdão, inciso 5º. Estamos no artigo 4º da LDB, ok? E ele agora vai falar um pouquinho sobre o ensino superior. Falamos da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e agora do ensino superior. Vale lembrar que até o ensino médio é gratuito, obrigatório. Aqui em nenhum momento fala de gratuidade e obrigatoriedade. No entanto, o acesso, e isso aqui é fundamental, quando o legislador ele coloca esse termo acesso, ele está querendo que a gente remeta sobre o processo democrático, a democracia. A democracia. Ele quer que a gente relembre que a educação é para todos. A educação é para todos. Então, independente do nível, independente da modalidade, a educação deve ser para todos. É claro que a obrigatoriedade, a gratuidade é no ensino até o ensino médio. A partir de agora, o funil, o gargalo, ele fica mais estreito. E isso demanda ações públicas e políticas públicas do governo federal, dos governos estaduais e até do município para que dê acesso a todos ao ensino superior, aos ensinos mais elevados, ok? E a gente vai observar, dá uma olhadinha aí de novo na legislação. Então, os ensinos mais elevados de ensino, ele quer dizer o ensino superior, envolvendo a graduação, a pós-graduação, mestrado, doutorado e assim por diante. No entanto, isso da questão da pesquisa, aí já vai lá para pós-graduação, da criação artística. Aqui vem o finalzinho que eu quero salientar, que é a questão da capacidade de cada um. Esse termo, esse finalzinho aqui, de acordo com a capacidade de cada um, ele é alvo, até os dias de hoje, de ações de pedagogos, até da Unesco, para que os legisladores possam revisar esse final. Por quê? Porque ele é um pouco ambíguo. E é claro, dá uma olhadinha aí, e é claro que o legislador ele está com a intenção de demonstrar que a educação, como um articulado processo formativo, e que tem como grande objetivo o pleno desenvolvimento do educando e principalmente preparar para o exercício da cidadania e do trabalho. Então, é claro que ele está pensando nisso. No entanto, ele traz alguns cacuetes, algumas posições que não fazem parte hoje e principalmente ele entra em certa contradição dessa educação para todos, que é trazer esse termo capacidade, tendo em vista que a capacidade é somente inerente a cada sujeito, então cada sujeito tem a capacidade por si só de chegar até aos níveis mais elevados da educação ao ensino superior. Qual que é a problemática desse trecho? Vamos dar uma olhadinha novamente desse trecho de
segundo a capacidade de cada um. Tudo bem que o legislador ele vai pensar na questão dos vestibulares. Então, o acesso às universidades públicas, ela se dá por meio dos vestibulares. Com o passar do tempo, foi se repensando acerca do acesso, repensando esse tipo de vestibular até chegar ao Enem, que nós conhecemos hoje. Mas até então, aqueles vestibulares dificílimos, FUVEST para entrar na USP, a VUNESP para entrar na Unesp, da Unicamp, os vestibulares da Unicamp, os vestibulares das universidades federais do Rio de Janeiro, estaduais, eram vestibulares próprios, extremamente seletivos e difíceis. O que quer dizer? Quer dizer que até então somente tinha condição de alcançar uma aprovação nessas faculdades e nesses vestibulares pessoas que tiveram uma educação de base extremamente bem desenvolvida e de qualidade. Estamos falando de escolas particulares e, ao mesmo tempo, tiveram acesso a cursos preparatórios para o vestibular, aos cursinhos pré-vestibulares. Então, quem é que tem acesso a isso? Pessoas com condição financeira abastada. Então, pessoas de alta vulnerabilidade que não tiveram acesso adequado por conta de questões financeiras, sociais, a uma educação de qualidade, não têm acesso à permanência, digamos assim, em todo o período, por N questões estruturais, desde estruturas econômicas, sociais e raciais, preconceituosas, isso faz com que os grupos sociais e os indivíduos não tenham, numa sociedade como a nossa brasileira, as mesmas oportunidades. Não tiveram as mesmas oportunidades. As pessoas mais abastadas, as pessoas mais ricas, elas estão à frente na largada. E as pessoas mais pobres, as pessoas com condições sociais e raciais desfavoráveis, e aí eu estou falando não só as pessoas que moram na periferia, mas as pessoas negras, os indígenas, que estão desfavorecidos na sociedade por conta do racismo, eles vão ficando para trás e começa no estágio lá atrás para buscar um acesso ao ensino superior. Acontecem exceções? Acontecem, mas são exceções. A exceção, ela foge à regra. A regra é que esses grupos periféricos, eles não tenham acesso às melhores universidades e às universidades que possam fazê-lo alcançar os melhores empregos que a gente observa no mercado de trabalho. Então, essa questão aqui que nós observamos sobre a capacidade de cada um, ele está levando a um pensamento da meritocracia. E qual é o problema da meritocracia? A meritocracia, ela exclui as questões de cunho das desigualdades sociais, da desigualdade econômica, da desigualdade racial. Ela exclui completamente. E a meritocracia, que é um pensamento neoliberal, do liberalismo, quer dizer o seguinte: todos são iguais, todos têm as mesmas condições para poder chegar aos níveis superiores da educação, e o problema é força de vontade. Então lá, quem chegou na universidade tem mais força de vontade do que quem não chegou. E aí vem toda aquele estigma sobre as pessoas periféricas que moram na periferia, as pessoas mais pobres, as pessoas que têm maior vulnerabilidade, de como fossem indolentes. O mesmo estigma que nós podemos observar que foi dado ao índio. Ah, o índio é indolente, o índio não gosta de trabalhar, o índio não é dado ao trabalho, cria-se também na mesma proporção, eliminando-se assim as contradições que existem entre os diversos grupos sociais dentro de uma sociedade. Então, esse ponto que nós estamos analisando aqui acerca de segundo a capacidade, ele leva
por uma questão da meritocracia. O que cabe ao poder público? O que cabe ao poder público? O que cabe ao poder público é promover políticas públicas que proporcione a todos igualdade de condições de acesso ao, ao ensino superior. Isso de que forma? É óbvio, começaria de uma educação básica de qualidade, mas isso não acontece da noite para o dia. Então precisa de políticas afirmativas que busquem diminuir, minimizar essas desigualdades. Nós encontramos algumas, eu quero destacar pelo menos duas com vocês aqui. A primeira delas é a política de cotas. E no caso específico, de cotas raciais. Ok? Para índios e para negros, tendo em vista que essas populações, ao longo do processo histórico do Brasil, tanto indígenas quanto a população negra que veio da África, elas foram levadas à escravização e isso impactou profundamente o desenvolvimento social, cultural, o desenvolvimento econômico dessas populações. Então, cabe ao poder público, a fim de dirimir, minimizar essa diferença e proporcionar mais igualdade de condições às pessoas com maior poder aquisitivo, então propõe-se uma política de cotas que está sendo revisada nos dias de hoje, da qual eu sou a favor da continuidade, ok? E uma outra, e aí a gente já vai para o final da nossa aula de hoje, que é o ProUni. O que seria o ProUni? O ProUni é o programa da Universidade para Todos. Ele proporciona bolsas integrais e bolsas parciais. Isso tem a ver com a renda per capita de cada estudante que está ali pleiteando essa bolsa. Vale lembrar que esses estudantes devem realizar o Enem, que o Enem é a base pela qual esses estudantes vão acessar as universidades, sejam públicas ou privadas, tá bom? Então, tanto o ProUni quanto a política de cotas são ações afirmativas, são políticas públicas em que o poder público, os governos, eles buscam para diminuir essa diferença histórica, essa diferença estrutural entre as pessoas com maior poder aquisitivo, que têm acesso às melhores escolas, desde a educação infantil até o ensino médio, e ainda acesso aos cursinhos pré-vestibulares, e as pessoas que não têm condição por questões estruturais, não porque elas não queiram, não porque são preguiçosas, mas por questões estruturais, estruturantes, e elas ficam à margem de todo o processo social, econômico, cultural da nossa sociedade brasileira. Tá bom? Encerramos por aqui essa aula um pouco mais curtinha. Aguardo você na próxima aula do nosso curso de LDB simplificado completinho. Se você gostou dessa aula, eu peço aí essa gentileza de você curtir esse vídeo, de você tentar compartilhar e principalmente se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar esse projeto aqui de levar um conhecimento pedagógico daquilo que eu adquiri ao longo da minha vida enquanto professor, diretor de escola que sou hoje, para que vocês possam chegar ao sonho do concurso público na educação, seja ela em qualquer nível, tá bom? Grande abraço.